Oi pessoal, boa noite. A gente está aqui começando a nossa live. Vou dar um tempinho aqui para a gente, ter um número maior de pessoas e aí já a gente começa a conversar. Hoje, 1º de abril, agora 19h05, 7h05 da noite, já a gente começa a conversar um pouquinho aqui sobre os temas da conjuntura, a crise. Bom, não dá nem para conceituar, não é só um aspecto da crise, né? Ela é de saúde pública, ela é econômica, ela é social e ela também é política, né? Então já a gente vai começar. Vou passando aqui para os grupos o nosso link. Então partilha aí, né? Tô vendo aqui que a Mariana já entrou. Obrigado, Mariana, um beijo. Vamos aqui passar para todo mundo. Vou aqui passar para todo mundo. Bom, pessoal, acho que a gente já pode começar. Então, mais uma vez, boa noite, Boa noite a todas, boa noite a todos. Espero que vocês estejam me vendo, me ouvindo bem, Eu sei que com esses dias agora as conexões de internet estão muito sobrecarregadas e a infraestrutura de internet ainda é muito pequena aqui, para nós. Bom, eu queria começar primeiro resgatando que hoje é dia 1º de abril. Muita gente deve estar lembrando que é o dia da mentira, mas na verdade é o dia do golpe. O golpe militar no Brasil, de 56 anos atrás, ele foi na madrugada do 1º de abril. Na verdade, as tropas de Minas, elas saíram dos quartéis na madrugada do 31 para o 1º de abril. Obviamente, como o comando naquela época não queria atribuir ao golpe o dia da mentira, deram a data do 31 de março, mas na verdade foi de fato no 1º de abril. Mas o que importa é que essa foi uma das piores páginas da história do Brasil. Olha que a história do Brasil ela tem muitas páginas ruins. Mas essa, a dos 20 anos da ditadura de 64 a 85, se soma aí a tragédia de outros momentos históricos no Brasil, de supressão da democracia. E eu quero dizer que é muito importante que a gente nunca esqueça para que nunca mais aconteça. Hoje mesmo a gente colocou vários textos nas nossas páginas, nas nossas redes, exatamente para lembrar de que, sobretudo agora, com esse governo fascista, autoritário, insensível, que quer reescrever a história, que mente compulsivamente, porque se tem uma característica desse governo federal, é a mentira compulsiva. É impressionante. Ele mentiu de novo hoje nas redes sociais, colocando aquele vídeo fake lá do Ceasa de Minas Gerais. É impressionante. Ele mente compulsivamente. É um governo mitômano, Bom, se tem uma característica desse governo é que ele faz o elogio das ditaduras. Isso não é novidade, O Bolsonaro passou 27 anos da sua vida parlamentar elogiando torturador, elogiando ditadura. No dia do golpe, que golpeou Dilma Rousseff, ele também, mais uma vez, elogia a tortura e torturadores, e por isso mesmo nós temos que fazer o contraponto. De que eu lembro muito de 3 frases que as mães e avós da Praça de Maio, elas sempre entoaram: não esqueceremos, não perdoaremos e não nos reconciliaremos com aqueles que fizeram a tortura física, psicológica, fizeram sumir, mataram e assassinaram os seus filhos. Portanto, eu queria reivindicar isso. Nesse momento
nesse 56º aniversário do golpe, né, é muito importante retomar isso, para não esquecer, para que nunca mais para que nunca se esqueça, para que nunca mais aconteça. E sobretudo nesse momento, né, nesse momento em que, inclusive na geopolítica internacional, né, alguns governantes têm utilizado-se do golpe, do corona, né, da pandemia, para fazer avançar uma agenda autoritária. O que aconteceu na Hungria, e eu tenho muito receio disso, o que aconteceu na Hungria, né, ontem, né, mesmo com a maioria do parlamento autenticando, aquilo ali, sem dúvida alguma, foi mais um exercício de populismo autoritário, de autoritarismo, de restrição democrática, né, que o Orbán fez, né, ele se auto-golpeou. Vamos lembrar que há muito pouco tempo Bolsonaro foi pro Datena para dizer que quem quer dar golpe não diz, né? Ou seja, em vez de ter negado veementemente, né, olha só a loucura, né? Você tem um presidente da República que, perguntado sobre um golpe, ele diz quem quer dar golpe não diz. Portanto, é muito importante que nós, nesse momento, nós possamos, né, na data de hoje, reafirmar a democracia. Mas nós estamos querendo conversar aqui com as pessoas, sobretudo para pensar um pouquinho sobre esses aspectos da crise, em especial da proteção social sobre a crise. Né? Antes de começar nesse segundo aspecto, né, eu vou dar um alô aqui para um monte de gente. Né? Entrou a Graça do Bom Jardim, a Verônica, o Jaque, a Lia, né, a Ercília, valeu, a Solange de Iguatu, obrigado Solange, né, e muito importante, a Raíssa entrou, né, e aí já entrar aqui o James, né, aí vamos já entrar no tema do coronavírus. Primeiro aspecto geral, né, nós, mais do que culpar os morcegos, né, porque atribui-se que os coronavírus vêm dos morcegos, mais do que culpar os morcegos, nós temos que entender o desequilíbrio ambiental que fez com que o vírus de uma espécie atacasse outra espécie. A natureza é sábia e ela é equilibrada, ela tem uma fina camada de equilíbrio. E os seres humanos, nessa era que nós conceituamos de antropoceno, os seres humanos eles estão a todo momento desequilibrando, né, essa fina camada, né, dos ecossistemas. Seja pela queima de combustíveis fósseis, superpopulação, desmatamento, né, ocupação de ecossistemas que eram muito frágeis. E atribui-se, né, tem um monte de texto aí, né, circulando em bons periódicos científicos, dando conta que você tem uma situação que é uma situação, dentre outras coisas, advinda do desequilíbrio ambiental. Eu sempre gosto de colocar isso como o primeiro ponto. Né? A pandemia, né, ela vai modificar profundamente as nossas sociedades. Né? O Átila, né, o biólogo que inclusive foi segunda-feira para o Roda Viva, está sendo muito lido e visto aqui no Brasil, ele dizia: nada vai ser como antes, né? Vai demorar muito tempo para as coisas retornarem àquilo que a gente chamava de normal. Porque, né, a primeira pandemia com um mundo superpopuloso, né, porque a última tinha sido há 102 anos atrás, que era da gripe espanhola, quando o mundo era completamente outro. Né? O mundo agora é globalizado, conectado, né, você tem, né, a circulação de pessoas, de bens, de mercadorias, né, de informações, ela é, né, mundializada, instantânea. E ele dizia exatamente isso, assim, que vai demorar muito, mas em algum momento, vai haver uma acomodação, que pode depois ser quebrada novamente por uma outra pandemia. Vamos lembrar que há muito tempo a Organização Mundial de Saúde ela já falava, né, de que haveria uma grande, né, pandemia. Hoje saiu nos jornais americanos, né, uma notícia de que as autoridades americanas tinham sido avisadas da possibilidade de uma pandemia ainda em dezembro de 19. Bom, eu queria começar dizendo isso. Mesmo após a pandemia, né, é muito importante que nós não esqueçamos a necessidade da gente alterar os nossos modos de vida para que a gente consiga, de fato, né, tentar um outro modo de vida que nos restabeleça a conexão com a natureza, o respeito à natureza, né, para que a gente não seja mais uma vez, digamos, vítimas
entre aspas, dessa resposta, né, dos desequilíbrios ambientais. E, obviamente, aí eu vou para o segundo elemento. Num momento como esse, é muito importante compreender que nem todos os corpos são iguais. Pode parecer uma besteira, né, uma obviedade que eu estou falando, mas eu queria reiterar isso. Se disse aqui no Brasil que o vírus entrou pelo PIB, né, porque são os corpos que fazem viagens internacionais. Né? São exatamente aqueles, ou seja, né, os setores de classe média alta, classe alta, né, os setores mais abastados da sociedade. Mas é muito importante lembrar que a primeira morte no Rio de Janeiro foi uma trabalhadora doméstica, né, que pegou o vírus, né, da sua patroa. Eu quero colocar isso porque, veja, o racismo ambiental, né, a injustiça ambiental, a injustiça social estão em tudo. Os marcadores de desigualdade, de classe, de raça, de gênero, de geração, de espacialidade, ou seja, de onde você mora, eles estão em tudo. Não é à toa que os locais que têm mais tuberculose em Fortaleza, ou sífilis congênita, são os lugares que têm mais violência, são os lugares que têm menos saneamento. Porque, obviamente, o risco sanitário e o risco ambiental e a vulnerabilidade social, elas andam juntas. Né? A doença ela não é só expressão de um problema, de uma patologia biológica, ela é também expressão de uma desigualdade social. Eu aprendi isso com médicos que eu respeito muito e que têm uma sensibilidade social muito apurada. A doença, a saúde não é só a ausência de doença. A saúde é, né, a oferta e o usufruto de uma série de direitos, de habitabilidade, de saneamento ambiental, saneamento básico, condições de alimentação segura, né, e saudável, né, acesso à saúde mental. Né. Obviamente, a ausência disso faz com que os corpos estejam mais vulneráveis ou menos vulneráveis. Por isso que é importante, eu vou entrar no terceiro aspecto. É muito importante o aspecto da proteção social. Eu sei que está todo mundo, nesse exato momento, falando da saúde pública, e é super importante a gente falar da saúde pública agora. Mas eu queria, né, retomar com vocês o aspecto da proteção social. Acho que é muito relevante a gente pensar que sem assistência social, que chega a mais de 50 milhões de brasileiros, né, ou seja, assistência social para aqueles que precisam da assistência, independente de estarem contribuindo, porque diferentemente da Previdência, a assistência ela não é contributiva, ela não depende de um sistema de contribuição. Ela é o exercício da solidariedade, né, consolidado como política pública, né, garantido na Constituição, garantido na Lei Orgânica da Assistência Social, para que as pessoas tenham, né, os benefícios socioassistenciais, os serviços socioassistenciais que lhes garantam, né, o piso, né, de dignidade necessário ao exercício, né, das suas vidas. E nesse momento nós temos que pensar, né, nós temos hoje uma população na precarização. Né, qual é o resultado, né, desses últimos 30 anos, mas em especial dos últimos 5 anos de desmonte do emprego formal, das políticas de precarização do trabalho? É a deterioração da qualidade do emprego, do vínculo empregatício e, portanto, né, milhões de trabalhadores e trabalhadoras que não têm, mais ou menos 45 milhões, que não têm, né, são trabalhadores informais, precários, autônomos, que não têm vínculo um vínculo com a Previdência que lhes permita, por exemplo, o auxílio-doença caso os seus corpos adoeçam. E é sobretudo para esses que é muito importante a gente garantir os benefícios da assistência social e esta renda. Vamos lembrar que a proposta inicial do governo da renda do auxílio emergencial era de R$200. A nossa proposta do PSOL era de 1 a 2 salários mínimos. Fechou-se de 600 a R$1.200. A nossa proposta inicial era de 1 a 2 salários mínimos, ou seja, a depender do número de filhos, poderia chegar a 2 salários mínimos. E não tem nada muito revolucionário nisso. Até o Armínio Fraga estava defendendo que, para salvaguardar a saúde, né, a segurança alimentar de 100 milhões de brasileiros, se garantisse por 2 a 3 meses um salário mínimo para todas essas famílias aí,
né, que estão na precarização, que estão afetadas. Por isso que eu queria, nesse momento, ao mesmo tempo que é muito importante a gente falar da saúde pública, eu queria chamar a atenção para a proteção social. E a proteção social tem que garantir, portanto, renda, né, ou seja, né, o mínimo de renda, seja através de benefícios, né, assistenciais ou o auxílio emergencial como esse que foi aprovado pelo Congresso Nacional na sexta-feira na Câmara e na segunda-feira no Senado, sancionado hoje. Portanto, é muito importante operacionalizá-lo o mais rapidamente possível. Falou-se dia 16 de abril, está se falando da possibilidade de 10 de abril, isso é particularmente muito importante. Só que o primeiro instrumento, que é um instrumento fundamental, né, sem dúvida alguma, para isso, que é o CAD único, ele não atinge a todos. Vamos pegar aqui no estado do Ceará, o CAD único no Ceará, dados de dezembro de 2019, estão inclusive disponíveis no RIS, no Relatório de Informações Sociais do Ceará, que você pode acessar pelo SUAS Web, que é o sistema que reúne todas as informações sobre o Sistema Único de Assistência Social. O RIS do Ceará dava conta de que você tem 1.800.000 famílias, algo como 5 milhões de cearenses cadastrados no CAD único. Agora tem muita gente que era autônomo, por exemplo, e que não estava cadastrado no CAD único. E agora tem muita gente que estava correndo atrás do CRAS para tentar se cadastrar no CAD único. É muito importante criar rapidamente mecanismos de autodeclaração, é isso que está na lei, de autodeclaração para ter acesso a esse auxílio emergencial. Ao lado, portanto, dessas transferências de renda que nós defendemos, e aqui eu queria fazer uma digressão. Teve uma parte da sociedade brasileira que votou, né, nesse que ocupa hoje a presidência da República, que era contra o Bolsa Família. Vamos lembrar disso. Vocês lembram da eleição de 2018? Lembra da campanha de 2018? Como tinha um discurso sórdido contra o Bolsa Família? Tinha um discurso contra, né, os benefícios eventuais, né, tinha um discurso contra a proteção social, tinha um discurso contra. Tinha um discurso contra o SUS, tinha um discurso contra a assistência social. Num momento crítico como esse, essas vozes estão, né, absolutamente em silêncio, por vergonha, espero eu, né, por vergonha da disfarçatez e da sordidez com que de fato se dirigiram aos mais pobres no Brasil. O Bolsa Família ele representa 0,5% do PIB. Tudo que está sendo colocado agora como auxílio emergencial, todas essas, o auxílio aos microempreendedores e pequenas empresas, isso não vai superar 2% do PIB. O Reino Unido está falando, o Reino Unido e a Alemanha estão falando em gastar entre 12% e 17% do seu PIB, né? Numa tentativa para salvaguardar a saúde, a proteção social e os empregos. Ou seja, nós estamos muito aquém. Por outro lado, você está gastando 17% do PIB com despesa financeira com o banco, né? Ou seja, ontem o Guedes, eu não sei se vocês notaram, ele tentou fazer mais uma chantagemzinha com a sociedade brasileira, dizendo que tinha que aprovar a PEC emergencial, que é aquela PEC que desmonta o serviço público brasileiro. Eu sou servidor público federal, sei bem o que é isso. Eles querem desmontar o serviço público, agora querem dizer que tem que cortar o salário do servidor público brasileiro. Por que eles não cortam os recursos trilionários, e isso não é exagero, no ano passado foi R$1 trilhão, os recursos trilionários que estão indo para a banca financeira, né, para o sistema financeiro, né? Um relatório recente da Econométrica diz que dos maiores bancos do mundo, acima de 100 bilhões de dólares em patrimônio, os 4 com maior rentabilidade eram 4 brasileiros. Santander, Bradesco, Itaú, Unibanco, né, que são um só, e o Banco do Brasil. Por que os bancos brasileiros, no meio dessa crise gigantesca que o Brasil tem, com 14 milhões de desempregados novamente, né, com um PIB, né, ridículo, por que a gente tem um sistema financeiro que está entre os mais rentáveis do mundo? Obviamente é uma situação indiscutivelmente de desigualdade mantida, né, juridicamente, politicamente, socialmente pelo Estado. O Estado banca essa transferência de renda dos mais pobres pelo sistema tributário aos mais ricos. Por isso, eu queria dizer isso para vocês, nós gastamos pouco com proteção social. É muito pouco.
O Brasil está gastando hoje algo como 15% do PIB é o gasto social federal total. O gasto social federal total é de 15% do PIB. Se você juntar o gasto dos municípios e dos estados, a gente chega a 25% do PIB, ou seja, a gente gasta um quarto da economia brasileira, de fato, com aquilo que chega na forma de direitos aos mais pobres. Educação, saúde, saneamento, cultura, habitação. Isso dá 25% do PIB, ou seja, isso é muito pouco. Então, por isso mesmo, nós fizemos um projeto de lei que está baseado, né, nessa necessidade de garantia daquilo que a gente chama de mínimos existenciais. Né? Quais são esses mínimos existenciais? Se alimentar, morar, ter acesso à saúde, ter acesso às condições dignas de habitabilidade, ter as seguranças, né, individuais e sociofamiliares, as seguranças socioassistenciais, estão descritas inclusive na Política Nacional de Assistência. Nós temos buscado, né, o nosso mandato tem buscado se dedicar a isso. Nós fizemos um projeto de lei, o projeto de lei 64/2020. Esse projeto de lei é um projeto que ele tenta salvaguardar exatamente isso: benefícios de renda eventuais, né, utilização do FECOP, do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, para isso, plano de contingência para a população em situação de rua, para a população idosa em longa permanência, né, em instituições de longa permanência, população criança e adolescente em abrigos, população privada de liberdade, né, tenta desonerar as famílias a partir da desoneração de tributos de produtos que nesse momento são essenciais, inclusive a sua higienização, e garantia, né, de oferta de produtos aos trabalhadores, né, em serviços essenciais. Ao lado disso, nós conseguimos aprovar uma emenda que determina que o Estado disponibilize à população em situação de rua, né, também equipamentos para a sua própria higiene, dado que não há ainda, esperamos que possamos ter isso, né, no mais breve tempo possível, abrigo a toda a população de rua, até porque pela crise econômica a população em situação de rua ela cresceu muito. Por isso nós conseguimos aprovar na sexta-feira passada, agora já está publicado no Diário Oficial, no projeto de lei do governador que trata da autorização para a aquisição de saúde, conseguimos colocar lá uma emenda, né, que é exatamente aquela disponibilizando os mecanismos de higiene para a população em situação de rua. Nós estamos nos guiando por essa agenda. Né? Bom, eu queria, portanto, dar esse pontapé inicial. Eu estou vendo aqui algumas perguntas. Né? O Antoniel Holanda, né, manda um abraço aqui. Valeu, Antoniel. O Aurilânio, de Morada Nova. Valeu, Aurilânio. Obrigado. Alessandro, de Iguatu. Está dizendo aqui que Iguatu quer uma entrevista. É só marcar, não tem problema. Né? A Terezinha de Barbalha está mandando um abraço. Valeu, Terezinha, obrigado. A Denise, farmacêutica. O Orlando, né? O Mazeu, o Antônio Carlos Mazeu, uma honra. Está aqui a Helena Félix, Gigi, Adalberto. Né? O Rodrigo da MC. Né? E o Rodrigo está me lembrando aqui, né? O professor Emiliano, da UES, está aqui também. O Rodrigo está me lembrando que ele não quer pagar a renda básica e está inventando desculpas. É verdade, eu quero repetir isso. Veja, o grande capital financeiro está amealhando 17% do PIB. Isso é R$1 trilhão, só do Orçamento Geral da União. Isso é 1 trilhão e 200 bi ano passado, 1 trilhão quase 300 bi ano passado. Só com despesa financeira, juro da dívida, amortização e tal. Eu vou repetir esses dados porque eu acho que é muito importante a gente fixar isso. Vamos pegar. O que sai do gasto social federal, o que sai da União, do gasto federal com o gasto social? Sai 15% do PIB. Né? Ou seja, toda a saúde, toda a educação, né, saneamento, tudo isso dá 15% do PIB. O Bolsa Família é um pedaço minúsculo disso, é 0,5%, por exemplo. Né? Bom, vamos pegar o gasto federal com sistema financeiro, com despesa financeira. Isso dá 17% do PIB, dá 1 trilhão de reais, 1 trilhão e 300 bilhões de reais, isso dados do ano passado. O que o Guedes, cinicamente, porque não tem outro adjetivo que possa ser utilizado a ele, o que cinicamente ele quer fazer? Ele quer utilizar-se, né, exatamente da pandemia, da situação de calamidade, para tentar aprovar aquelas duas PECs, que são as PECs de desmonte do serviço público, a chamada PEC emergencial, que ele chamou de Plano Mais Brasil. Né? Nós estamos numa campanha que diz que é o Plano Menos Brasil. Na verdade, é um plano para destruir o Brasil. Eu vejo aqui vários
vários professores aqui, né, que estamos assistindo agora, eles vão concordar comigo que assim, essa ideia de cortar salário de servidor público, veja, isso é uma coisa assim, é inconcebível também. Você que está nos assistindo agora, muita gente, assim, por mais que já tenha ouvido a gente falar em defesa do serviço público, do trabalhador do serviço público, às vezes não tem dimensão do absurdo que esses caras estão propondo. Ah, o Brasil tem muito servidor público. Mentira. De toda a massa trabalhadora do Brasil, servidor público é 12%. Ou seja, os servidores públicos compõem não mais que 12% de toda a massa de trabalhadores do Brasil. Ou seja, você tem 88% dos brasileiros estão no setor privado e o setor público, a quem cabe fazer o SUS, o SUAS, a Previdência, né, organizar o saneamento, tudo isso nas 3 esferas da federação: município, estado e união. Metade desses 12% estão nos municípios. São os servidores dos municípios, que contam, portanto, aí 6 milhões. Desses 6 milhões, 2 milhões e meio são professores de educação básica. Ou seja, você não pode cortar. Né? Porque senão você está cortando escola, você está cortando creche, você está cortando isso, você não pode cortar. Então, de 12 milhões de servidores públicos, 6 milhões estão nos municípios, e dos quais aí um pouco menos que a metade são professores, professoras na verdade, são 80% destas, são professores da educação básica, portanto, né, cumprem um papel absolutamente essencial, relevante, muito mal remuneradas, e a média né, do pagamento desses servidores não supera 3 salários. Portanto, a tal PEC emergencial, que é uma PEC contra o serviço público, ela está sendo vendida agora como inclusive fizeram fazem um discurso que é um discurso cínico, né? Ah, todo mundo tem que dar a sua parte, a sua cota de sacrifício. Por que os bancos não dão uma cota de sacrifício? Eles estão levando 17% do PIB. Eles têm que levar. A cota de sacrifício nesse momento é de quem ganha mais. Por que as grandes fortunas não dão a cota de sacrifício? Bom, então acho que é muito importante a gente ter, né, esses dados na mão para, sobretudo, que a gente consiga, né, fazer a contraposição. Bom, tem muita gente aqui me dizendo que a internet não está segurando a transmissão, né? A Graça está dizendo que pensei que fosse a internet aqui de casa. Oi, pessoal, aqui está caindo e voltando. A Margarida está dizendo boa noite, aqui está travando. Bom, eu não estou... não consigo ver essas... Né? Eu espero que já a gente consiga, né, estabilizar, né, a internet aqui. Eu acho que ela está sobrecarregada, né, de geral. Bom, então eu estava só querendo fazer essas ponderações, né? Nós estamos aqui com praticamente 30 minutos já de live, e falar um pouco qual é a nossa agenda que a gente está fazendo nesse momento, né? Essa agenda de proteção social. É a agenda em defesa do SUAS e do SUS, do Sistema Único de Saúde, do Sistema Único de Assistência Social, defesa dos seus trabalhadores e trabalhadoras, né, que eles também estão na linha de frente, né, precisam de proteção, precisam de, né, apoio, precisam de EPI, na verdade, mais do que tudo, também de seus direitos, e, sobretudo, que a gente consiga agora, né, fazer isso que o Rodrigo estava dizendo. Por isso que ontem a gente tentou lançar o Paga Logo Bolsonaro, que é para apressar o mais rápido possível o pagamento dessa renda. Até porque é o seguinte, não tem sentido opor saúde à economia, né? Isso não tem o menor sentido, opor saúde à economia, né? Eu preciso garantir os dois, garantir a saúde e garantir a economia. É o que os outros estados fazem. Bolsonaro está na contramão de todo mundo. Está na contramão Veja, não está na contramão da esquerda brasileira, ele está na contramão do mundo. O Financial Times, que não é um periódico progressista, ele é isso, um jornal de orientação, né, liberal, ele fez uma reportagem hoje colocando o isolamento em que Bolsonaro se coloca, inclusive do ponto de vista dos chefes de Estado,
mas entre o seu próprio governo. Ou seja, ele está absolutamente isolado. Exatamente por esse discurso, que é um discurso irresponsável, repito, cínico, esse cruel, né, insensível, desumano, de ficar contabilizando agora, né, o PIB, né, e tentando equilibrar isso, fazendo a conta das vidas humanas que, porventura, se possa perder. Ou seja, é algo, né, e é cínico, né? Ah, todo mundo vai morrer um dia. Olha que loucura, isso é coisa que um chefe de Estado possa dizer, todo mundo vai morrer um dia. Ou seja, né, o governo Bolsonaro, ele encarna melhor do que ninguém, né, a necropolítica, né, o necroliberalismo, né, que é isso, né, é a política do mercado acima da vida, e por isso que nós temos um antagonismo gigantesco a ele, né, porque para nós a vida está acima do lucro, a vida deve estar acima do mercado, e ele está colocando o mercado, né, acima da vida. Portanto, eu queria, né, fazer esse bate-papo com vocês nesse momento, dizer que essa tem sido a nossa agenda, a gente tem buscado a nossa agenda, né, todo dia, dizer também que a Comissão de Direitos Humanos, né, que eu presido, ela está todo o tempo recebendo denúncias, né, a gente está recebendo muita denúncia de várias categorias que estão, né, aí sendo desrespeitadas, né, e muitas vezes uma parcela do patronato obrigando os trabalhadores a trabalhar, mesmo quando o decreto salvaguarda a quarentena a esses trabalhadores. A gente tem feito várias denúncias todo o tempo. Então, se você quiser mandar a sua denúncia também, mande para CDHC, Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, cdhc@al.ce.gov.br, AL, né, Assembleia Legislativa, .ce.gov.br, cdhc@al.ce.gov.br. Ou então manda aí pelas nossas redes, manda pelo WhatsApp da gente, que é o 98645050, né? 998645050 é o nosso WhatsApp também, para receber aí as denúncias, né, as demandas, né, que porventura cheguem. Nós vamos continuar com essa nossa agenda, que é uma agenda de proteção social, né, e tentar, sobretudo, salvaguardar de imediato agora as categorias dos informais, dos autônomos, dos precários, né? Então, eu não sei se tem alguém mais querendo fazer alguma pergunta, não sei se melhorou agora a nossa, né, vou começar a terminar aqui a nossa live. Ângela Pinheiro entrou, agora está bem, boa noite, Renato. Obrigado, professora Ângela, grande figura, professora Ângela, que é psicóloga do NUCEPEC, militante dos direitos da infância, valeu. Né? Graça, vê se melhorou também. Gisele, manda um beijo aqui para você. O Edivaldo, a Fátima Dourado, a Rebeca, a Paula Arantes, lá do Imbu. Obrigado, Paulo. Um beijo para você. Né? Muita gente boa aqui tá entrando. Bom, gente, era mais ou menos isso. Vou me despedindo aqui de vocês. A gente vai tentar utilizar mais vezes essas lives para que a gente consiga, de fato, aí ter, né, contato e dizer para vocês qual é a nossa agenda. Nós estamos agora preparando, né, uma agenda especial. A gente tentou uma agenda especial com os catadores de recicláveis, estamos tentando negociar isso. A gente estamos fechando agora um documento que a gente vai apresentar ao Comitê de Combate o Comitê Emergencial, que reúne Judiciário, Ministério Público, Executivo e Legislativo, né, coordenado obviamente pelo Executivo, exatamente para isso, né, para tentar, digamos assim, sugerir algumas medidas para categorias que estão, na nossa visão, muito, né, ainda a descoberto, como essas que eu falei, né, os catadores de recicláveis, a população em situação de rua e tal. Então eu me despeço e termino dizendo o seguinte, assim, é muito importante, né, o Cesarildo diz assim, os taxistas vão receber? Sim, dependendo da média de renda. Se você tiver uma média de renda mensal menor que meio salário mínimo per capita, se habilita. Meio salário mínimo per capita se habilita. Bom, eu queria dizer que a gente está colocando também várias campanhas de solidariedade nos nossos portais, aí nas nossas redes e tal. Tem muita campanha de solidariedade, tanto no interior como na capital. População em situação de rua. Hoje mesmo eu vi mais uma vez a campanha